Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, no caso o conteúdo da aula de hoje é a revisão para a prova de vocês. Eu tinha combinado no roteiro de estudos, inicialmente, que eu iria passar matéria nova. Contudo, juntamente com a coordenação, nós definimos que o melhor a ser passado para vocês nesse momento é um conteúdo revisional para a prova. Certo? Então, na semana seguinte, eu estarei voltando com conteúdo novo que seria, aplicado através do roteiro de estudos e através do livro e a própria videoaula, certo? Bom, voltando na questão revisional, o conteúdo que eu combinei com vocês para vocês estudarem para a prova é o conteúdo do período joanino e também o primeiro reinado. Então, fiquem atentos. Bom, o período joanino ele é iniciado a partir do bloqueio continental na Europa, certo? Onde a França pressiona todos os países da Europa a não terem relações diplomáticas e comerciais com a Inglaterra. Por quê? A França, liderada por Napoleão Bonaparte, tentava sufocar a economia inglesa, certo? Porém, Portugal não vai fechar juntamente com a França. Eles não vão fechar esse bloqueio continental. Vão manter relações diplomáticas com a Inglaterra, que já era uma alinhada histórica, e essa ação de Portugal de estabelecer, manter, melhor dizendo, esse acordo e essas relações com a Inglaterra vai levar a França a se mobilizar em termos de ataque sobre Portugal. E Portugal não tinha como resistir às tropas napoleônicas. Com isso, foi acordado entre Portugal e Inglaterra que os portugueses ganhariam ali um suporte em termos de defesa por parte dos navios ingleses. Mas para que isso? Os portugueses, liderados pelo príncipe regente Dom João VI, vão está, no caso a corte real portuguesa e todo o conjunto de funcionários da corte portuguesa vão estar se direcionando para o Brasil, que era a principal colônia de Portugal, e eles iriam justamente se direcionar para a região do Rio de Janeiro, certo? Então, Dom João VI consegue esse reforço nas suas defesas para as embarcações ali portuguesas que traziam funcionários públicos e toda a corte portuguesa conseguissem vir em segurança para o Brasil, certo? Essa vinda para o Brasil, ela tem dois momentos. A chegada de Dom João VI em Salvador, com a assinatura da abertura dos portos às Nações Amigas, assim como também a chegada da corte portuguesa e todos os seus funcionários na região do Rio de Janeiro, causando uma verdadeira transformação na cidade, certo? Então, falando de período joanino, o início é esse, basicamente. Então, fiquem ligados. Bom, a abertura dos portos ela é importante, a assinatura do Tratado de Abertura dos Portos é importante porque vai dar uma nova dinâmica para as elites brasileiras. Eles vão poder comercializar com mais mercados consumidores. Então, isso é interessante porque vai dar um certo upgrade aí para o enriquecimento dessas elites brasileiras. Isso é muito importante porque essas elites, chegando a esse estágio de comércio, eles não vão querer voltar atrás, certo? Outro ponto dentro do período joanino que vocês devem ficar atentos é a questão do Tratado de Aliança e Amizade, que é um tratado onde envolve o Brasil e a Inglaterra. As taxas de impostos alfandegários para os produtos que vinham de fora eram menores para os produtos ingleses, inclusive numa comparação com os produtos que vinham de Portugal. Isso vai levar justamente o mercado brasileiro a consumir muito mais produtos ingleses. E, além disso, o Tratado da Aliança e Amizade vai levar justamente os ingleses a conseguirem enviar tropas militares para o Brasil sem ter muito problema em termos de autorização. Eles circulavam abertamente no Brasil, faziam o que queriam, certo? Então fiquem atentos a esses primeiros passos do período joanino.
Outro detalhe, né? A União do Brasil a Portugal e Algarves em 1815, assim como também é legal a gente salientar a Revolução do Porto em 1820, que vai fazer justamente com que Dom João VI retorne a Portugal e deixe o seu filho Dom Pedro I no Brasil. Entre 1820 e 1822, nós temos justamente as elites que enriqueceram a partir da abertura dos portos em 1808, tentando fazer com que o Brasil se tornasse independente através da figura do próprio Dom Pedro I, que estava, né, isolado aqui no Brasil, porém já tinha alguns laços de afinidade com a própria população brasileira, com o próprio país, né? No caso, o Brasil se torna país no dia 7 de setembro de 1822 e toda essa trajetória, né, da independência, ela está ligada às discussões de bastidores, às questões diplomáticas, mesmo após a declaração de independência por parte de Dom Pedro I no dia 7 de setembro. Então, tudo isso vocês devem ficar atentos e estudar, por favor. Bom, durante o primeiro reinado, nós temos a formulação da Constituição de 1824, ao qual a Constituição é outorgada, ou seja, imposta pelo próprio Dom Pedro I. Nessa Constituição de 1824, o interessante de vocês ficarem atentos na hora dos estudos é que o voto ele era censitário, ou seja, só quem tinha renda podia votar, certo? E além do voto ser censitário, outro ponto importante dentro da Constituição de 1824 é o poder moderador, ou seja, existia o legislativo, o executivo, o judiciário, cada um no seu quadrado, porém o poder moderador era um poder exercido pelo próprio imperador, onde o imperador poderia, né, vetar qualquer decisão dos outros poderes, assim como destituir pessoas dos seus cargos. Então, no fim das contas, ele tinha a última palavra, certo? Bom, na trajetória do primeiro reinado, nós temos a Confederação do Equador, que é um ponto importante para vocês, né, estudarem, assim como também a Guerra da Cisplatina e a questão, né, do trono português. A Guerra da Cisplatina acontece onde? Uma situação envolvendo a independência do Uruguai. Confederação do Equador é uma revolta de várias províncias na região ali do entorno de Pernambuco, onde a manifestação principal era justamente uma revolta em relação à medida autoritária de Dom Pedro I ao impor uma Constituição, certo? E, para fechar, a questão do trono português é uma questão ali onde o Dom Pedro I abdica do trono em nome da sua filha, porém a sua filha, enquanto rainha, ela ainda não podia assumir. E o fato dela não poder assumir devido à sua idade vai levar o Dom Manuel, ou melhor dizendo, o Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, a dar um golpe na filha de Dom Pedro I. Então toda essa situação mexe com a cabeça de Dom Pedro I e é importante na hora da tomada de decisão de Dom Pedro I quando ele resolve abdicar do trono, certo? Então fiquem atentos a esses pontos que eu acabei de falar para vocês, certo? Estudem o livro de vocês, estudem todos os tópicos que eu acabei de citar, assim como outros pontos, porque tudo é importante dentro dessa matéria, certo? É a formação do Brasil, né? A chegada da família real portuguesa, período joanino, é o processo de construção da independência. E o primeiro reinado são os primeiros anos da história brasileira, né? A história do Brasil enquanto país. Então é importante a gente estudar isso, deixar isso bem casadinho, bem fechadinho na cabeça, certo? Então, na semana seguinte, a gente volta ao normal com os conteúdos do roteiro de estudos. Um forte abraço.